Está começando mais um Comentando no QG, dessa vez mais um episódio especial. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E no episódio de hoje, como já disse, é especial, mas precisamente eu vou aproveitar aí essa vibe desse final de semana, ter tido evento, ter tido Ressaca Friends, termos tido painel da New Pop, para falar dos anúncios da editora. Sim, porque a New Pop teve um painel nesse domingo no Ressaca Friends. Foi um painel lá para ela dar uma geral de todo o ano, das numerações de publicação, etc. E eles aproveitaram para fazer os 3 primeiros anúncios de obras de 2023. Fora o que já tem anunciado, eles pretendem lançar. Tenho 3 novos anúncios e eu vou falar um pouco deles porque foi bem interessante. Pelo fato de 2 serem manhwas e um ser aí um BL, manga BL da Mimosa. Mas vamos lá. Eu vou passar basicamente do que eu postei também no meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo para vocês verem. Mas os anúncios da editora foram, primeiro de tudo, foi um que é bem pedido até, é uma obra bem conhecida, que é o The Beginning After the End, que é a obra do Turtle Me, que cuida dos roteiros, com arte do Fuyuki 23. O primeiro arco ele foi concluído com 3 volumes, lá, e a obra é publicada de forma digital pelo aplicativo do Tapas. É uma obra que atualmente ela é baseada numa web novel que tem tem 8 volumes, se não me falha a memória, mais de 800 capítulos, 8 volumes e meio, pelo que eu tava vendo. Ela tem esse manhwa online, esse webtoon, e a webtoon ela tem, se não me falha a memória, até o presente momento 5 arcos. O primeiro, como eu disse, concluído em 3 arcos, e aí tem os demais. Então, assim, é uma obra que eu comecei a ler, né, um tempo atrás, eu li, eu acho que foi uns 4, 5 capítulos, achei interessante, mas não tinha me motivado tanto para ler, tinha pensado inclusive em pegar o encadernado americano, o preço não estava muito bom, mas cogitei se surgir um desconto, mas sabendo agora que a New Pop vai publicar e tendo uma noção dos preços da New Pop, muito provavelmente devo pegar pelo menos o primeiro volume para resenhar, falar o que eu acho e dar uma consideração mais geral. Mas é uma obra que no quesito arte, no quesito ideia em si é bem interessante, tá? Ela basicamente fala de um rei que ele morre e ele reencarna como uma criança com muito poder, entendeu? Ele reencarna numa família mais humilde e tal, só que ele tem muito poder e ele vai desenvolvendo isso, para resumir. A segunda obra anunciada foi... Peraí. Ao vivo é isso. A segunda obra anunciada foi Navileira, com o roteiro do Han e arte do Jimmy. Essa obra ela é completa em 5 volumes. Ela tem um dorama na Netflix. Se não falha a memória, eu tenho que ver quantos episódios são, mas tem um dorama. E a história, pelo que eu tava lendo sobre, que eu vi algumas sinopses referentes, é um idoso que ele decide realizar o sonho dele de vida, que era fazer balé. E nisso ele conhece um menino que também faz balé e a gente vai desenvolvendo essa amizade dos dois. É uma história bem interessante. Eu admito que quando eu vi que tinha dorama na Netflix, foi um dos poucos momentos que eu falei, vou me dedicar a perder 1h30 por cada episódio aí da minha vida, mas talvez, muito provavelmente eu vá assistir antes de ler, mas eu admito que esse me chegou mais, até pelo fato de já estar realmente completo, ser em 5 volumes, e ser uma obra que me chamou bem a atenção, assim, quando eu vi, eu falei, não conheço, quando eu fui pesquisar no Google pra fazer a postagem lá no meu Instagram, eu olhei e falei, isso parece interessante, e aí eu dei uma lida em algumas pessoas comentando a sinopse, etc, eu achei bem interessante, me chamou um pouco a atenção para seguir aí adiante, e dar uma chance. Esse é mais certo dependendo do preço, obviamente, ou colecionar, mas vamos ver. E fechando, como eu disse, é um BL da Mimosa, mais um, ela ano passado, vixe, gente, eu tô meio esquecido na questão de anos, mas se não falei, ano passado a New Pop publicou 9 BLs da Mimosa, foi entrando no passado esse, alguma coisa assim, que era de uma parceria que eles tinham fechado. Pelo que foi falado e na thread que o Alexandre do Lacradores Desintoxicados postou, a New Pop tem mais BLs pra anunciar. Esses anúncios de hoje foi meio que uma palhinha, porque em janeiro, como a gente sabe, tem New Pop Week, que aí geralmente é o final de semana e tal, e teremos mais anúncios, né? A editora pretende anunciar mais coisas. Mas esse é o primeiro dos BLs anunciados pro ano que vem, que é o Come to Hand do Sei, do Sei, ou da Sei. Aí eu não vou entrar, vou deixar o DCI, que é mais fácil. E é um volume único, como eu disse, é BL da Mimosa, então é um BL mais, assim, que pode ser ou mais tranquilo, ou um pouco mais assim, mas é BL. E pelo que eu li, é uma sinopse bem simples, que é um professor que conhece um cara que é dono de um estúdio de tatuagem, aí a gente vai desenvolvendo isso ao longo do volume único.
Paulo, você não pesquisou mais a fundo? Então, não, nesse caso não. Gente, desculpa, mas eu realmente não fui pesquisar a fundo, ler atentamente. Mas realmente achei interessantezinho. A arte é bonita o suficiente, então me deixou curioso pra ver aí o que virá daqui em diante. Sempre lembrando que esses anúncios deles ainda não tem detalhes de quando vai sair, preço, etc. Mas sim, a previsão é que eles saiam no ano que vem. O Pop tem essa ideia. E até isso foi uma das coisas que, como eu disse na thread, e essa thread do Lacradores eu vou deixar aqui no feed, eu vou tentar não esquecer de deixar aqui na descrição, mas deixarei na descrição para vocês irem dar uma conferida, assim como o post que eu fiz com os anúncios. Porque é bem interessante você ver que, por exemplo, uma das coisas que foi falada nessa palestra da New Pop é que eles pretendem publicar alguns BLs mais pesados, né, e temas mais sensíveis, assim como também existem. Eles dão uma repassada em algumas questões de shoujo e assim sucessivamente. Então é bem interessante para quem quer entender o que aconteceu assim, de uma forma geral. Mas com relação aos anúncios, dessa vez foram esses 3, tá? Foi bem diversificadinho, teve uma diversidade bem interessante, né, na ideia. E mostra, assim, algumas ideias do que a gente pode esperar e talvez pro New Pop Week mês que vem, né? Porque a gente já tá, eu tô gravando isso no dia do evento, no dia 18 à noite. Então isso já mostra que aí no dia 19 não, e no mês que vem, né? Mas no final do mês, podemos ter algumas coisas diferentes. Mas assim, fica aí a expectativa do que pode vir. É como eu disse, eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês irem conferir tanto a thread do pessoal do Lacradores, né, do Alexander, como para vocês irem ver minha postagem com relação a esses anúncios e comentem o que vocês acharam dos anúncios, se vocês curtiram, se vocês acham que poderia ter sido alguma coisa melhor. E além disso, também lembrando vocês que essa semana é semana de Natal, como eu tô gravando isso, agora eu vou fazer o recadinho da paróquia, como sempre, non-stop. Mas essa semana é semana de Natal e quem vai dar um presente são vocês, porque a ideia era ter um episódio só, que é o episódio que vai sair amanhã de especial. Na verdade, 2, porque a JBC anunciou mangá novo na terça. A ideia era ter só um por conta dos mangás novos da JBC. Contudo, a gente teve Jump Festa, que já é spoiler do episódio de amanhã. E aí, a gente teve anúncio da New Pop neste domingo, ou seja, vocês terão um episódio no domingo, vocês terão um episódio na segunda, e vocês terão um episódio extra na terça. Então, assim, já temos aí 3 episódios a mais do que o padrão. Então, assim, o que eu vou pedir pra vocês é, me deem meu presente de Natal, indiquem um podcast pra cada um dos amigos, nem que seja esses episódios especiais. Além de indicar os episódios especiais, não deixe de avaliar o podcast que vocês estão vendo pelo Spotify. Hoje, por exemplo, saiu o episódio novo do The Raposo, o podcast, que nada mais é do que alguns vídeos meus do YouTube que eu tô trazendo pra cá. Pretendo fazer algo inédito ao longo de 2023? Sim. Só que, como eu disse, o The Raposo, ele é mensal. Então, sempre no final do mês, esse mês calhou de ficar para esse, porque domingo que vem é domingo de Natal. E eu acho que nada mais justo que deixar vocês aproveitarem o Natal. E no outro já é 2023. Então, calhou desse ser o último domingo útil aí, bacanudo. Então, assim, não deixem de indicar, não deixem de avaliar no Spotify, se nos outros agregadores, se no agregador que você ouve der para avaliar, avalie, isso ajuda bastante, ajuda o podcast a ter um destaque, ajuda até mesmo o próprio agregador a ver que é um podcast ouvido. Não deixa também de seguir o podcast, minhas redes sociais estão aqui embaixo, também me segue lá. Eu tô voltando a postar agora, né, eu fiquei uma semana parado, mas tô voltando agora, então não deixe de me seguir lá. E sempre lembrando, o Comentando é um podcast semanal. A média de episódios atualmente está em 2 episódios, mas é de 1 a 3. E a gente sempre tem os especiais quando possíveis. Então, já sabem, não deixa de conferir, tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!